Enquanto as mesas dos poderosos na colônia se curvavam sob mantimentos e celebrações, do outro lado do engenho havia um silêncio que alimentava a morte. A fome oculta, que ceifou milhares e foi abafada pelas elites no Brasil. Colônia. Não é apenas um título provocador, é a hipótese que vamos seguir neste episódio, passo a passo, registro a registro, cena a cena, para entender como escassez, políticas e interesses se combinaram para tornar invisível uma tragédia social. Imagine uma vila colonial. A casa grande iluminada, cestos carregados de açúcar, canas cortadas, escravos em fila, convidados sentados à mesa. Agora imagine, a poucos quilômetros, uma senzala, um casebre de sapé, um aldeamento indígena desalojado. Em documentos oficiais, em relatórios fiscais e em cartas trocadas entre administradores, há indícios de que a quantidade de grãos e alimentos destinados ao consumo local muitas vezes não acompanhava as demandas do povo. Registros indicam exportações abundantes. Relatos de viajantes descrevem festas e banquetes. Enquanto isso, há menções, às vezes discretas, às vezes cifradas, de fome, deslocamento e morte nas margens desse espetáculo. Se você quer entender como essa história foi apagada, e por que importa hoje, inscreva-se e fique comigo até o fim deste vídeo. Para compreender o cenário, precisamos voltar ao mecanismo econômico que definiu a colônia, a economia de exportação. Do século XVI ao XVIII, grandes áreas do litoral brasileiro foram organizadas para produzir mercadorias destinadas ao mercado externo, principalmente açúcar, em larga escala, e mais tarde, outros produtos tropicais. O modelo funcionava mediante monocultura, latifúndio e um regime trabalhista coerente com a escravidão. O mercado interno, o abastecimento das populações locais e das comunidades indígenas, eram frequentemente subordinados a essa lógica produtiva. Em termos práticos, latifundiários cultivavam cana em grandes propriedades, os engenhos, que dependiam de mão de obra forçada. O açúcar era processado, estocado e embarcado para centros europeus, muitas vezes com prioridade sobre o suprimento de mantimentos para as populações que viviam sob o mesmo domínio territorial. Alguns termos ajudam a entender a mecânica. Engenho era, além de fábrica, um complexo agroindustrial que articulava produção, armazenagem e poder local. Capitania e sesmaria eram estruturas de ordenamento territorial e de concessão de terras que favoreceram concentração fundiária. A Casa de Contratação e outras instituições metropolitanas regulamentavam o comércio ultramarino, os embarques e as tarifas. Dentro desse quadro, decisões técnicas, rotas de embarque, preferências tributárias, cronograma de safras, tinham efeitos imediatos sobre quem comia e quem passava fome. Os mecanismos que produziram a fome foram múltiplos e, em boa medida, organizados segundo incentivos econômicos previsíveis. Primeiro, a prioridade às exportações. Quando preços externos subiam, donos de engenho e mercadores preferiam destinar estoques para o mercado europeu, onde o retorno financeiro era superior, em detrimento do abastecimento local. Segundo, o controle de estoques. Armazéns sob a guarda de interesses privados concentravam mantimentos e, em épocas de colheitas fracas, podiam segurar alimentos na expectativa de preços melhores, o que hoje chamaríamos de hoarding. Terceiro, regulação e tributação que oneravam o pequeno produtor e encareciam o pão para o consumidor comum. Impostos sobre mercadorias exportadas e sobre produção interna alteravam incentivos. Quarto, a configuração do mercado de trabalho, que expulsava ou desprezava a produção de subsistência em favor da produção para venda. Finalmente, leis e privilégios que protegiam a propriedade privada e os contratos de exportação dificultavam intervenções públicas efetivas no abastecimento. Esses são mecanismos estruturais. Mas como saber se, na prática, resultaram em fome generalizada e sistemática? Aqui entram os vestígios, relatos de cronistas e viajantes, termos em processos judiciais, atas de câmaras municipais
E também os próprios livros de registro de embarque e de alfândega. Não vamos alegar números absolutos. Estimativas de mortalidade são complexas e variam por região. Mas há padrões que se repetem. Registros de preços de mantimentos, quando disponíveis, mostram picos sazonais. Cartas de administradores mencionam escassez, falta de milho ou escassez no arraial. Relatos de religiosos e missionários apontam deslocamentos de famílias em busca de comida. E em sentenças judiciais surgem menções a saques e conflitos por mantimentos. Tudo isso somado compõe um conjunto de evidências que sugere um fenômeno mais amplo do que episódios isolados. Para tornar tudo isso palpável, vale trazer à tona pequenas cenas reconstruídas a partir de padrões documentais. Dramatizações que não inventam pessoas, mas dão rosto aos modos de vida e às escolhas forçadas. Em uma dramatização representativa, uma família de pequenos agricultores perde parte da colheita devido a uma chuva fora de época. Sem reservas, procuram um mercado local, onde percebem que o preço do milho subiu porque um comerciante, com contratos para exportação, reteve parte do lote. O pai tenta negociar. A resposta do comerciante é lacônica: tem o embarque marcado. Sem recursos para comprar, a família empobrece, crianças emagrecem, alguns membros migram para os arredores do engenho em busca de trabalho. Esses micro-relatos baseados em padrões descritos em fontes mostram o elo entre decisão econômica e fome efetiva. Dramatização baseada em padrões documentais e relatos de época. Há também relatos explícitos de resistência e de fuga. Quilombos, por exemplo, não foram apenas refúgios contra a escravidão, mas também respostas à insegurança alimentar. Grupos que viviam à margem, sem garantia de provisão regular, buscaram autonomia econômica em terras alheias ou numa economia de subsistência, fora das rotas controladas pelas elites. Registros indicam ocorrências de movimentos e fugas, que têm entre suas causas não apenas a busca por liberdade, mas a necessidade de escapar de situações de escassez. Estima-se que essas dinâmicas contribuíram para fluxos demográficos internos significativos, embora a quantificação exata continue objeto de pesquisa. A diferença entre visibilidade pública e miséria privada é parte fundamental desta história. Festas e procissões nas vilas, descritas por cronistas e relatadas em cartas, serviam como vitrine de abundância. Ofereciam uma imagem de prosperidade que funcionava politicamente. A exibição de mantimentos, roupas e louçaria em eventos públicos afirmava o domínio social dos proprietários. Ao mesmo tempo, registros mais discretos, petições e queixas às câmaras mostram populações submetidas à escassez. Essa disparidade não é mera hipocrisia. Cumpre funções políticas. A exibição de abundância legitima o status quo, tornando mais difícil questionar as políticas que mantêm o sistema em funcionamento. Como exatamente esse silêncio e esse apagamento historiográfico se consolidaram? Primeiro, existem incentivos para a autocensura entre cronistas e administradores locais. Expor problemas severos de abastecimento poderia implicar em críticas ao próprio modelo econômico, com consequências políticas para quem dependia desse modelo. Segundo, muitos documentos que poderiam iluminar a questão foram produzidos por agentes interessados na manutenção de uma certa imagem. Suas narrativas seletivas enfatizavam lucros e menosprezavam crises. Terceiro, arquivos se perderam, foram dispersos ou simplesmente negligenciados em séculos posteriores, processos que juntos criaram lacunas no registro. E finalmente, estudos históricos tradicionais por longo tempo focados em macroestruturas produtivas e nas elites, relegaram à margem a análise detalhada do cotidiano alimentar das populações subalternas. Não se trata de uma conspiração única e coordenada, mas de um conjunto de práticas institucionais e sociais que favoreceram a invisibilidade. É mais preciso falar em estruturas de interesse e em escolhas econômicas, políticas e culturais, que produziram consequências previsíveis. Quando juntamos fontes fragmentárias, cartas de fazendeiros, atas de câmara,
registros de embarque e relatos missionários, forma-se uma imagem inquietante. Em vários momentos e regiões, opções que priorizaram exportação e lucro estiveram associadas à desproteção alimentar das classes populares. Para ilustrar essa lógica de forma contundente, considere o exemplo síntese que encontramos em um conjunto de registros. Termos de carregamento acompanhados de cartas internas entre administradores locais, onde se indica prioridade para embarque de alimentos para manter obrigações comerciais, enquanto petições de moradores locais pediam socorro por escassez. Esses documentos, aqui referidos genericamente como Registro Arquivo X, não são provas de intenção maliciosa, mas configuram uma evidência clara de como decisões técnicas de comércio e logística produziram efeitos sociais letais quando combinadas com a ausência de políticas públicas de proteção. Registros indicam que, em anos de safra reduzida, parte do que poderia ter sido destinado ao mercado interno foi redirecionada para o comércio ultramarino, porque contratos e interesses econômicos tornavam essa opção mais lucrativa para quem detinha os estoques. Aí chega o momento em que é necessário repetir a tese central: a fome oculta, que ceifou milhares e foi abafada pelas elites no Brasil. Colônia não foi apenas negligência episódica, foi também consequência de um conjunto de escolhas institucionais que privilegiaram o lucro da exportação e a aparência de abundância pública. O clímax dessa constatação aparece quando, ao cruzarmos preços, registros de embarque e queixas locais, emerge um padrão de alocação de recursos que favorecia mercados distantes em detrimento da subsistência local. Não afirmamos números absolutos sem a devida qualificação. Estimativas apontam variações regionais significativas, mas a coerência dos indícios sustenta a hipótese de que milhões de pessoas, direta ou indiretamente, sofreram as consequências desse arranjo. Como esse silêncio sobre a fome chegou aos livros de história? Parte da razão é historiográfica. Por muito tempo, historiadores se concentraram em temas como o comércio internacional, as dinâmicas das famílias senhoriais e as políticas metropolitanas, deixando as experiências alimentares nas margens do relato. Além disso, muitos arquivos importantes só foram sistematicamente catalogados séculos depois, e decisões curatoriais priorizaram documentos legais e administrativos sobre relatos menores, mas socialmente cruciais. O resultado é que memórias de fome ficaram fragmentadas, preservadas aqui e ali em cartas, nas bordas de processos judiciais, em sermões de padre ou em crônicas de viajantes. Quando a narrativa dominante privilegia a economia de exportação como motor central, as vozes da escassez perdem espaço. O que está em jogo, no entanto, vai além de um ajuste historiográfico. Reconhecer essa fome ocultada é questionar como memórias públicas são formadas e quem tem poder para moldá-las. É também entender como estruturas de desigualdade moldaram, e continuam a moldar, padrões de vulnerabilidade. Desenterrar essas camadas da história não é exercitar ressentimento anacrônico. É criar condições para reflexões políticas e sociais sobre heranças históricas que influenciam o presente. O último passo desta investigação é uma convocação. Pesquisadores, jornalistas e cidadãos têm responsabilidade em recuperar essas memórias fragmentadas. Consultem arquivos, difundam fontes, apoiem trabalhos de história social e de oralidade que permitam dar voz aos que foram silenciados. Na descrição deste vídeo há um dossiê com indicações de leituras e referências básicas, e um conjunto de documentos que podem orientar quem quiser aprofundar. Compartilhe este vídeo para ampliar a memória coletiva. A história que não se confronta tende a se repetir em novas formas. Em suma, a fome no Brasil. Colônia não foi apenas um desastre natural ou um acidente de safra. Registros indicam que foi, em muitos momentos, uma consequência previsível de escolhas econômicas e políticas que privilegiaram exportação e lucro, enquanto a miséria e a morte ficavam nas sombras. O silêncio que se seguiu foi produto de interesses convergentes, seleção documental e prioridades historiográficas.
Reconhecer isso é começar a reparar a lacuna da memória e a exigir atenção para formas contemporâneas de injustiça que têm raízes longas. Confira as fontes e o dossiê de leitura na descrição. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta parte esquecida da história e volte para as próximas investigações deste série, onde prometemos aprofundar casos regionais e trazer mais documentos que iluminam essa fome oculta.